Normalmente, quando fala de inveja, a gente sempre pensa na inveja alheia sobre nós. E nunca a gente pensa na nossa inveja que a gente tem com as pessoas. E diferente daquela definição popular de que inveja é a gente olhar para o outro e querer o mal do outro, a gente olhar para o outro e querer o que ele tem, sabem? Não apenas isso. A inveja é muito mais do que isso. E essa definição que eu vou ler para você aqui foi o que abriu minha mente para perceber que muitas das ações que eu tenho no dia a dia, eu particularmente tenho, então estou me abrindo para você aqui, são ações que vai para esse vício capital da inveja, que a inveja é um dos 7 vícios capitais, ou dos 7 pecados capitais, como você preferir. Eu vou ler essa definição para você. A inveja é um tipo de tristeza é, sentida ao tomar conhecimento do bem alheio. É um tipo de tristeza. Olha só que louco essa definição. É um tipo de tristeza. Imagine só, a gente sente tristeza ao tomar conhecimento do bem alheio. Imagine só, eu vou te dar vários exemplos que você com certeza vai ver isso ou na sua própria vida ou nas pessoas ao seu redor que muitas vezes já falou sobre isso também. É, Imagine, já aconteceu comigo de pessoas próximas a mim, amigos, colegas, primos, primas, chegar contando sobre as suas conquistas, sobre os seus planos, e você começa a pensar dessa forma, justamente isso, uma certa tristeza interior. Você fica alegre, mostra para a pessoa, não, poxa, que massa, realmente você conseguiu isso, que legal, externamente, mas por dentro tem aquele pedacinho de inveja assim que nasce em você de uma certa tristeza e também de comparação que você obviamente se compara com aquela pessoa, né? Mas essa tristeza e que a gente tem que tomar consciência disso para a gente conseguir mudar, porque a gente não consegue mudar aquilo que a gente não consegue ter consciência daquilo. À medida que a gente consegue ter consciência das coisas, a gente consegue mudar. Por isso que eu estou trazendo para você essa definição que chamou muito a minha atenção, para que você também consiga observar na sua vida, e como eu pretendo tomá-la como base a partir de agora. Então, imagine só que um primo, uma prima sua, um amigo, chega e fala para você que conseguiu a conquista, passou numa faculdade muito renomada, passou é, em primeiro lugar em X faculdade, em X local. E aí você, com esse tipo de tristeza, né, sentida ao tomar conhecimento do outro, qual é o nosso primeiro impulso natural quando a gente sente tristeza? É tentar querer acabar com essa tristeza. E como que a gente tenta acabar com a tristeza vinda dessa inveja? A gente tenta diminuir o bem do outro. Essa a primeira forma. A gente tenta diminuir o bem do outro. Ou seja, a gente fala, mas você vai ter que sair de casa, né? Poxa, mas é muito longe. Mas nesse lugar que você passou, sei lá, Sergipe, algum lugar não é muito quente, né? Você tenta achar artimanhas para tentar diminuir aquela conquista daquela pessoa, sem simplesmente você falar que massa, velho, que bom que você passou, muito top, fico muito feliz por você. Você tenta diminuir o bem que aquela pessoa teve. Imagine só, você olha para aquele bem com a sua percepção e aquilo para você é um mal. Olha só que ruim, né? Que demoníaco, sei lá, isso. Você olha para o bem que aquela pessoa tem e na sua interpretação aqui interna, por conta de ter essa inveja aflorada, você percebe aquilo como um mal e você tenta diminuir aquilo para a pessoa. E você tenta diminuir o bem. Se a pessoa comprou um carro, você fala, oh, mas esse carro aí, o PVA deve ser caro. Essa moto aí, não, deve ser cara, né? A gasolina tá cara demais, né? Pô, essa manutenção dessa moto aí vai ser cara. Em cada peça aí já é uns 10 mil. Você tenta diminuir de qualquer jeito, você tenta diminuir o bem que aquela pessoa conseguiu. Mas às vezes, quando você não consegue dessa forma, você vai para a segunda forma de tentar diminuir essa tristeza. Você vai tentar diminuir o possuidor do bem. Aí você vai, nesse exemplo do carro, da moto, fala, mas será como é que ele conseguiu essa moto? Ele trabalha ali com aquele salário? Como é que ele conseguiu isso? Você tenta de alguma forma diminuir a pessoa em si, em vez de diminuir o bem, porque às vezes o bem não tem como você contestar muito bem aquela pessoa. Você claramente percebe que foi uma grande conquista, mas você tenta diminuir a pessoa. Mas será que tal pessoa? Enfim, você tenta diminuir ela de alguma forma. E outra terceira forma seria a, a aflição com a prosperidade. Ou seja, você fica com um ódio, com aflição mesmo quando a prosperidade acontece. Então, a pessoa está ali tentando de alguma forma, sempre tentando, e aí você fica aflita com aquela prosperidade da pessoa, com aquele crescimento da pessoa. E qualquer coisa que aconteça,
você já cai nesse segundo aqui, né? Exaltação com adversidade. Você gera um escândalo, você, por conta desse ódio, você acaba falando, ó, eu sabia que isso aí não ia dar certo, ó, eu sabia, eu sempre desconfiei, eu sempre soube. Então você tem algumas artimanhas que você tem na sua vida, que você utiliza a partir do momento que você toma conhecimento do bem alheio e você tenta diminuir esse bem para que a sua tristeza diminua, porque quanto maior o bem, maior a sua tristeza. Então, quando você consegue diminuir o bem, você também diminui a sua tristeza. Isso que muitas vezes, instintivamente, quase a gente começa a fazer, tá? E no quinto passo aqui, um quinto passo não, né? Uma quinta forma seria um ódio homicida, em que você não consegue conviver com aquela pessoa e você tem tanta inveja que você acaba cometendo uma atrocidade com a pessoa em si. Novamente, vou ler aqui a definição para você. A inveja é um tipo de tristeza sentida ao tomar conhecimento do bem alheio, tá? E esse bem alheio não é só material. Muitas vezes, você vê que aquela pessoa tem uma amizade com tal pessoa, você vê que aquela pessoa casou, você vê que aquela pessoa teve filho, coisas materiais assim, mas também amizade, né? Como ele fala aqui nesse conteúdo que eu vi, a própria amizade que agora me situei aqui, mas Abel, se eu não me engano, teve com, com Deus, né? Então essa amizade que eles teve gerou a inveja de Caim. Então não é só coisas materiais, mas também coisas imateriais, materiais, filosóficos, espirituais, a gente também sente inveja, né? Por exemplo, inveja da moral daquela pessoa. Você viu como aquela pessoa agiu muito bem, ela é muito humilde, ela tem uma moral muito boa. Então a gente também sente inveja dessas coisas e tenta diminuir essa inveja. Ah, mas é porque você não sabe disso sobre ela, é porque isso, é porque X. E sempre a gente tenta, de alguma forma, diminuir o que aquela pessoa tem, o bem que aquela pessoa conseguiu. Então, pense um pouco sobre isso, pense um pouco na sua vida e como eu falei no vídeo anterior, a questão dos pecados, a questão dos vícios, né, que aqui é um vício, a inveja é um vício, e não apenas um pecado, porque não apenas um pecado? Porque às vezes a gente tem essa percepção de pecado como um moralismo e associa logo à religião. Você não necessariamente precisa associar, porque pode ser que você já tenha um bloqueio ali na sua cabeça. Então, quando você entende como um vício, é algo que você pode ir em vários espectros, desde um vício, desde no mesma coisa da inveja, mas pode ser um tipo mais simples de inveja, um tipo mais complexo de inveja, como essa questão do homicídio, por exemplo. Entre diminuir o bem do outro e um homicídio, tem um espectro aqui muito grande. Mas também você pode cair várias vezes nisso, então não dá essa ideia de que o pecado é apenas uma coisa só, pode ser várias coisas. É isso. Eu espero que tenha trazido uma reflexão para a sua vida. Comenta aqui o que você achou, se você percebe isso na sua vida e se você consegue e vai progressivamente tentar melhorar isso na sua vida, porque, como eu falei no vídeo anterior, a questão dos vícios e das virtudes, as virtudes se tornam mais fortes. Então, você tomando consciência, você se tornando mais virtuoso, você tende a se tornar um ser humano melhor e ficar mais forte também.